Olá, bem-vindo de volta, você interessado em saber mais sobre o conhecimento proibido acerca da 21ª fundação, a Fundação Amaldiçoada, e hoje nós vamos começar o primeiro dos capítulos que eu vou falar que foram criados nessa Fundação Amaldiçoada, os Black Dragons, os dragões pretos. Bem, se você quer se manter um cidadão imperial puro, tampe seus ouvidos e comece a cantarolar enquanto o vídeo vai correndo e ignore totalmente as informações a seguir, porque são coisas que a Inquisição não gosta que fiquem em conhecimento público. E só um adendo antes da gente começar, aliás, dois. É que algumas pessoas ali no Discord acharam que eu só ia falar um geral da Fundação Amaldiçoada e mais nada. Não, longe disso. Aqui a gente gosta de falar em detalhes e eu vou separar os capítulos mais famosos e os que têm mais lore e história sobre eles para contar aqui o que aconteceu e o que acontece ainda hoje, para os que ainda existem, com esses super soldados que acabaram sofrendo de mutações não esperadas quando os mecânicos tentaram melhorar, nossa, que coisa herética, o trabalho do imperador e falharam brutamente no processo. Por isso, criaram alguns capítulos com defeito e um desses capítulos são os Black Dragons. E por que eu decidi trazer eles hoje aqui? Porque a mutação deles é mais estética e por fora, então é mais fácil de entender do que alguns dos capítulos que vão vir depois, que a mutação já é algo mais embaixo. E no caso dos Black Dragons, o que faz eles serem tão especiais? E antes, segundo dos adendos, eu vou falar um pouquinho sobre várias, porque eles também vão fazer parte da próxima, no caso da próxima saga de história sobre uma guerra específica, que vai ser Badab, e alguns desses capítulos, talvez ou não vou falar para não dar spoiler, vão estar presentes lá. E os Black Dragons estavam presentes em Armagedon. Na verdade, tinham 900 deles em Armagedon, quase o capítulo inteiro. Por isso, como nós terminamos Armagedon e eu não falei deles, decidi comentar eles aqui também, para dar esse adendo a mais, esse conhecimento extra, que talvez o Inquisitor não gosta que tu saiba, mas era interessante e achei que era o momento correto de trazer eles para a história, fora que eles são um dos mais fáceis de pintar. Tu só pinta os detalhes ali da armadura em um branco ou prata, o resto é um preto fosco, então tu pega uma latinha de tinta spray, tu pinta ele facilmente, depois só dá um acabamentozinho nos detalhes. Como eu disse, eu não sei pintar, mas acredito que é o mais fácil, só dar a base e depois tu tenta pintar os detalhes com cor diferente. Então aí, tu termina o teu Black Dragon. Acho que é um capítulo assim bom, pra quem é iniciante e quer fazer um capítulo bonitinho. Acho que iria ficar um tom legal de cores para te pintar. Bem, o que diferencia então os Black Dragons dos outros super soldados? Quando eles foram criados na 21ª fundação, um pouquinho antes da Age of Apostasy, que foi quando a Eclesiarque meio que causou uma guerra civil e meio que tudo foi para os ares. Bem, antes disso acontecer, foi criado esse experimento de mutar a semente genética utilizando a TAIF, o imposto de semente genética que os mecânicos pegam obrigatoriamente dos capítulos universo afora. E é meio que heresia, é meio que errado, e alguns capítulos iriam matar todo mundo envolvido se eles sonhassem que tu pegou
a semente genética do Primarca deles e começou a mexer porque tu achou que tu podia fazer melhor. Isso não pega bem, isso é heresia no Império, e só falar ou comentar sobre isso, no mínimo vai te expulsar dos mecânicos, no máximo tu vai ganhar uma bala na cabeça. Então, em geral, não é uma coisa muito comum de acontecer e eles foram diferenciados dos outros. Os Black Dragons em si, o erro, a falha genética do Primarca foi modificada e consertada segundo os mecânicos biologistas que estavam ali trabalhando nesse projeto, e eles achavam que eles tinham feito um ótimo trabalho e criaram um super soldado sem a falha dos outros super soldados que tinham essa mesma semente genética, pelo menos inicialmente. Porém, eles perceberam que alguns dos super soldados criados com essa nova semente genética modificada tiveram um problema no crescimento ósseo. No caso, para te criar um super soldado, tu faz vários implantes e vários órgãos postiços, meio que sintéticos, e um desses implantes de um órgão feito com a base da semente genética é chamado osmódula. Esse implante genético é o segundo colocado. A osmódula faz com que, junto, claro, com uma dieta rica em vários sais minerais, principalmente cálcio, e materiais que também compõem o adamantium, e vários hormônios também de crescimento, aumentem muito a densidade e a massa óssea, além de que, quando tu implanta uma semente genética no Neophyte é o recruta para os super soldados, ela começa a tomar conta da tua célula e do teu DNA, e tu vai se transformando no super-humano aos poucos e fazendo esses implantes. É um processo longo, demorado, difícil e que pode matar quem está passando por ele. E no caso, quando é implantada essa osmódula, a perna cresce, o braço cresce, o tronco cresce, a coluna cresce, o crânio cresce, todos os ossos do corpo vão crescendo. No caso, o quadril e a caixa torácica se fundem e viram meio que uma armadura natural, uma armadura de osso, uma proteção a mais. Eles, diferente da gente, não têm as costelas separadas, as costelas deles são todas unidas e fundidas numa coisa só, e isso protege os seus órgãos vitais, diminui a mobilidade assim, para ele fazer flexão, mas o que importa, porque ele vai absorver bala, e graças à sua musculatura e pulmão melhorado, ele não precisa dos músculos respiratórios, todos eles móveis para respirar. Então é meio que uma mistura de ficção científica, magia e biologia, mas funciona no universo do 40 mil. Em algumas vezes, né? Porque alguns morrem também no processo, mas os que dá certo viram um super soldado com ossos fundidos aqui no peito e no quadril, e também uma massa óssea muito mais densa e maior que um ser humano convencional. Porém, nos Black Dragons, esse processo da osmódula é exagerado, ela faz demais. E muitos deles ficam bem maiores do que um super soldado convencional. E além do tamanho, porque se fosse só o tamanho tava bom, eles também começam a crescer protrusões ósseas dos punhos, dos cotovelos e da cabeça, principalmente no meio da testa, o que não é uma coisa normal, beira mutação. Não sei se tu já viu, mas um ser humano com chifre na testa, alguém colocou ali, isso não é natural dele, pelo menos eu imagino. Aliás, fique tranquilo, o chifre é só uma coisa que bota na tua cabeça. Eu não consigo resistir. Desculpa, cara, se como comediante eu iria passar fome. Mas no caso, eles têm essas protrusões ósseas que vão crescendo, e assim, estilo do punho, é estilo do Wolverine, ela pode sair
e voltar conforme eles queiram. Então essa protrusão do punho eles chamam de garras de dragão, porque eles conseguem usar ela como uma arma surpresa e elas são bem afiadas. Eles costumam afiar a própria garra e eles utilizam elas num ataque de assalto. Eles são os primeiros a entrar em contato com o inimigo, esses que possuem essas garras, e eles utilizam elas como armas devastadoras no mano a mano. Então, eles apenas têm ossos diferentes? É só isso? Não, também tem outra mutação. Principalmente aqueles que têm os chifres na cabeça, eles costumam ficar mais agressivos, mais bárbaros que os outros, e eles ficam meio descontrolados, não totalmente assim como a sede de sangue ali nos Anjos de Sangue, mas eles ficam bem enfurecidos, e se tu solta eles numa batalha, meio que aquele frenesi de batalha vai deixar eles enlouquecidos, e é difícil controlar eles durante um conflito. Falando nisso, a gente não sabe, porque todos os relatos e todas as coisas que foram registradas foram queimadas, de onde vem a semente genética desses super soldados. Alguns acreditam que ela venha dos sanguíneos, porque eles são abhumans, eles são mutantes, eles têm uma mutação não é normal. E então tu fica mais longe da humanidade, isso é um erro. E aqueles mais puritanos do Império não gostam nem toleram essas mutações deles. E também tem esse fato de que os mais mutados perdem o controle, tem essa violência, mas é quase que por aí acabam as semelhanças entre eles e os e os Blood Angels também costumam, em média, ser um pouquinho mais altos que os outros. Então, poderia relacionar esse pedaço aí com eles, mas tem algumas coisas um pouco mais diferentes. E, no fim, o mais plausível é que eles, na verdade, sejam descendente de Vulcan. O quê? Vulcan dos Salamanders? Isso mesmo, Salamander, dragão, tá ali, né? E também, eles possuem algumas outras alterações. Esse crescimento ósseo exagerado da osmódula também faz com que os dentes deles e a mandíbula cresçam um pouco mais. Aí tu pode pensar, estilo os Space Wolves ali do Lemon Russ. Sim, mas não, é diferente. E essas mandíbulas dele, principalmente os caninos, começam a produzir um veneno que fica pingando o tempo todo. E faz esse veneno irrita a língua e a boca, transformando a boca deles, o interior, a mucosa da boca e a língua. E ela fica com uma cor escura e a ponta da língua fica meio que como uma adaga, ela fica um triângulozinho na ponta. E isso também é uma mutação genética. Ser humano não era para ter presa venenosa nem língua pontuda. Tem alguma coisa errada com esses super soldados. E essas mutações fazem com que alguns capítulos, principalmente os Dark Angels, que já foi registrado, os Dark Angels, aqueles grandíssimos babacas, não colaborem com eles e prefiram não lutar aonde eles estão. Se eles estão lutando em algum lugar, os Dark Angels vão dar meia volta e ir embora, porque eles não lutam com mutantes. E outros que ativamente perseguem e tentam matar os Black Dragons são os Marine Malevolentes. E quando os Marine Malevolentes te odeiam, alguma coisa tu fez de certo. Em geral, os Marine Malevolentes têm uma coisa que tu não pode dizer deles: eles são puritanos e eles seguem a doutrina e o culto imperial à risca. E eles acham que os mutantes têm que ser eliminados e os Black Dragons são mutantes, então para eles tu tem que eliminar os Black Dragons. E eles estão certos em fazer isso, se afinal eles são descendentes de Vulcan, eles devem ser gente fina, não é? Bem, nem sempre. Alguns deles
foram e viraram para o caos, o que é uma infelicidade. E existe uma história que aliás, é mais fácil eu contar ela por inteiro. Um capitão desses Black Dragons, que ele tinha, na verdade o nome do capitão era Capitão Volor, isso, Volor. Ele tinha 20 soldados e um Dreadnought, e ele respondeu a um pedido de ajuda de uma nave comercial humana. No caso é óbvio, né? Se fosse pedir de ajuda de outra coisa, teria destruído a nave. Mas no caso, uma nave comercial civil tinha sido atacada por alienígenas. Esses alienígenas eram ninguém menos do que os elfos negros espaciais, os Drukhari. Os Drukhari são a espécie mais sadística, que eles vão tentar te capturar vivo para te sofrer, e sofrer muito na mão deles. Eles precisam do sofrimento dos outros para repor a sua alma. Que na maior, eles têm que morrer tudo, o elfo tem que morrer, já passou do tempo deles. Mas não é nem por isso, eles fazem esse sacrifício de torturar e matar as outras espécies para se alimentar disso e não mudar o seu estilo de vida corrupto que alimenta o caos em Slaanesh. Então, para não precisar mudar o seu estilo de vida, eles preferem fazer outros sofrerem por eles. Não tenha pena dos Drukhari, eles são realmente a mais cruel e malvada das facções do universo. Alguns outros elfos pode considerar eles um pouco assim, prioridade 1B para extermínio, porque eles optaram por ter uma vida regrada, evitar sentimentos ou voltar às raízes naturais e tentar fazer de tudo para não alimentar o caos, enquanto os Drukhari não estão nem aí. Então, eu não vou falar de elfo, não vou falar, chega bem, no caso os Black Dragons, mais um motivo para eles serem incrivelmente leais. Eles fizeram uma campanha de combate e extermínio a vários piratas desses Drukhari que estavam no sistema. E quando eles responderam ao chamado dessa nave civil por ajuda, infelizmente eles chegaram tarde demais e os Drukhari já tinham conquistado a nave e capturado todos os civis, exceto uma. Quando eles começaram a explorar a nave, eles identificaram uma civil que estava escondida e a civil explicou para eles que havia um controle de oxigênio na nave e eram muitos elfos na nave e era necessário expurgar todos com fogo. Eles falaram: quieta civil, você já nos conquistou com fogo, não precisa falar mais nada, porque eles têm essa tendência dos salamanders de gostar de queimar coisas também. Então, ela acompanhou o Dreadnought até o controle de oxigênio, enquanto o Capitão Volor e os outros 20 soldados foram em direção à ponte da nave, o local de comando, para distrair os Drukhari. Então eles, para proteger a civil naquela missão de exterminar todos os alienígenas na nave, eles se botaram em risco e lutaram sozinhos. Então tu pode dizer, olha, isso é coisa de Salamander. E eles foram emboscados a cada passo que eles davam pelos Drukhari. E eles foram fazendo uma luta e ganhando espaço até chegar na sala de comando, quando a civil mandou para eles uma comunicação por Vox que ela conseguiu mudar o parâmetro da oxigenação da nave para 100%, e a nave ficou toda enriquecida a oxigênio 100%, e eles acenderam um lança-chama. E eu não sei se tu sabe, mas o oxigênio 100% é extremamente inflamável. Queimando o oxigênio da nave, eles mataram todo mundo, menos eles que estavam de armadura, e a armadura deles tem um sistema de respiração, e a civil que estava vedada no controle do oxigênio, e todos os outros membros da tripulação humana que tinham sido capturados pelos Drukhari foram mortos, mas todos os Drukhari também viraram churrasquinho. Então eles sacrificaram os civis em nome da vitória,
coisa que já não fala tanto de Salamander, mas eles não têm a mesma doutrina e a mesma cultura do Vulcan, então talvez por não ter esse mesmo costume, essa mesma doutrina, eles têm esse perfil diferente, mas em geral, e por que o Vulcan também é considerado, acho que eu não expliquei direito, é porque os Salamanders têm uma alta probabilidade de mutação genética e geralmente um dos órgãos deles que dá defeito é a osmódula, então é o mesmo do deles, e isso pode então ser relacionado aos dois, e eles também têm uma certa aversão aos Salamanders. No caso, tem outra história sobre eles, que eles vão ter contato com os Salamanders, mas de uma forma nem um pouco amistosa, e tu pode também pensar se os Marine Malevolentes odeiam eles, se eles são brutalmente agressivos e são mutantes, se eles às vezes matam um monte de civil para conquistar uma vitória. O que impede da Inquisição simplesmente dizer extermina todos, acaba com esse capítulo mutante e termina esse processo? Bem, o Inquisitor pode ter muito poder, mas para exterminar um capítulo de soldados leais e muito efetivo, tu ia precisar de prova de algum tipo de corrupção. E infelizmente não há provas contra eles, e eles são muito efetivos contra os inimigos da humanidade. Morreu os civis nessa nave, sim, mas eles mataram todos os alienígenas. Os Marine Malevolentes fariam a mesma coisa. E aí, onde está seu Deus Imperador agora, hein? Porque, tu não pode julgar o pessoal com duas moedas diferentes. Então eles, sim, fazem coisas um pouco cruéis de vez em quando, fazem coisas para proteger os outros de vez em quando, tem uma certa relação de animosidade com os Salamanders, que são a melhor dos capítulos, mais benigno dos capítulos, mas também tem uma relação de animosidade com os Marine Malevolentes e os Dark Angels, que são o primeiro e o segundo pior dos capítulos. Então eles estão no meio, digamos, eles são neutros na questão ética e moral, e tu meio que não consegue botar eles totalmente como heréticos. Falando ali então no conflito entre eles e os Salamanders, aí no caso foi quando um Chaplain é quem lida com as coisas relacionadas ao caos dos Black Dragons, se virou pro caos, ele acabou sendo corrompido. Tu mexer com o caos é difícil, porque o caos é naturalmente corruptor, ele vai tentar entrar na tua mente e alterar o jeito que tu pensa. E infelizmente esse Chaplain, em busca de poder e conhecimento sobre o caos, acabou sendo enganado pelas forças da ruína, os deuses do caos, e acabou virando um mago do caos, e ele fugiu do capítulo, ele virou um renegado. E um Salamander que também decidiu mudar totalmente de vida e sair disso e abraçar o caos, encontrou nesse Chaplain um guia e um mestre. Então tu vai ter aqui um membro dos Black Dragons que já caiu no caos e sabe muitas coisas sobre coisas que não devia, sobre assim rituais malignos de invocar demônios, causar morte, destruição, devastação, histeria, tudo que é coisa de ruim, ensinando para um renegado dos Salamanders. Na verdade, esse renegado dos Salamanders se chama Nihilan, e ele é importante porque a história dele ainda não acabou. Mas no caso, eles estavam juntos em um planeta tumba. Um planeta tumba é onde os mortos do Império, pelo menos aqueles que merecem ser colocados em uma catacumba, são enterrados e honrados. Então eles estavam lá para dessacrar os mortos e tentar tirar algum conhecimento profano que ele achava que tinha nesse planeta. E os Salamanders, a terceira companhia, conseguiu interceptar eles, e o Surok, que era o nome do Chaplain renegado dos Black Dragons, foi morto durante esse conflito.
ele foi arremessado nas forjas de magma no interior das catacumbas e ele acabou morrendo. E o Nihilin, que era o seu aprendiz, tentou salvá-lo e, por ser um salamander, ele conseguiu sobreviver às queimaduras da magma, mas não totalmente ileso. Ele ficou bem desfigurado e machucado e ele jurou vingança que um dia ele vai matar aquele que matou o seu mestre e mentor e ele iria trazer o seu mentor de volta dos mortos. E para isso, o Nihilin, o Salamander renegado, criou um novo capítulo, uma nova Warband, um grupo de super soldados caóticos chamados os Guerreiros Dragão, os Dragon Warriors, para, no caso, fazer a sua vingança e tentar de alguma forma profana com os conhecimentos do caos trazer de volta o seu antigo mestre. Então, existem Salamanders que caem pro caos, existem Black Dragons que caem pro caos. É difícil aquela legião ou capítulo que pode-se dizer 100% pura e que nunca teve alguém que se virou para os poderes da ruína em busca de poder, conhecimento, vida eterna, ou sei lá, qualquer promessa falsa que o caos vai encher a tua cabeça com. Então só por causa disso os Salamanders têm uma certa animosidade com eles? Não. Na verdade, o motivo da animosidade é mais porque se os Salamanders sonham que eles mexeram na semente genética do Vulcan, eles vão querer expurgar esse capítulo também. Então eles fazem de tudo para que os Salamanders não peguem nenhum Black Dragon vivo. No caso, eles não se lutam abertamente, eles simplesmente só não se dão bem. Mas uma vez os Salamanders, no caso, como eu ia dizer, reviveram, me embabaquei na palavra, eles resgataram, isso sim. Sabe quando dá aquele branco, tu esquece totalmente a palavra? Bem, no caso, eles resgataram um antigo capitão dos Black Dragons que tinha sido capturado pelos Drukhari. Como eu disse, eles fizeram várias campanhas contra os alienígenas e, infelizmente, algumas batalhas os alienígenas ganham e os Drukhari tendem a pegar os prisioneiros vivos. E esse capitão se chamava Zartaf e o capitão Zartaf ficou 6 anos na mão dos alienígenas. Ele foi levado para arenas e ele era um dos mutantes do capítulo. Ele tinha ossos proeminentes na cabeça e nos punhos e ele foi solto para lutar nas arenas contra todos os horrores que os Drukhari conseguem te enviar, aberrações de carne, ossos e mutações, e eles conseguiram matar ele conseguiu matar todos e ele enfrentou essas criaturas apenas utilizando as suas proeminências ósseas e os punhos. Então ele ficou completamente louco no instinto de sobrevivência depois de 6 anos de contínua tortura e risco de morte diário nas arenas e nas câmeras de tortura daqueles malditos elfos espaciais. E isso mexeu com a sanidade dele. Ele não sabia mais quantos dias tinha se passado, quanto tempo tinha se passado. Ficou completamente insano. Ele ficou assim com um estresse pós-trauma. E ele ficou fora da casinha, lutando apenas para sobreviver, quase que como um animal. E os Salamanders conseguiram resgatar ele meio que por acidente. Eles não estavam procurando por ele, na realidade nem sabiam que ele estava ali. Eles foram e atacaram esse local dos Drukhari porque eles tinham capturado também alguns Salamanders e os Salamanders lutaram junto com esse Black Dragon na arena. Então eles pediram para eles pouparem a vida dele, mesmo ele estando louco. E os Salamanders, cara, eles são bonzinhos, eles vão tentar te ajudar. Eles levaram ele então para Nocturne, o planeta natal dos Salamanders, e lá ele recebeu, no caso, o apoio médico que ele precisava, ele estava ferido na época.
Depois de estabilizadas suas feridas, ele foi então introduzido ao culto do Promethean, que é meio que assim, como eu vou te explicar? É meio que um culto para paz interior, para calma, para manter a harmonia espiritual que o Vulcan ensinou para os seus filhos e que na real ele aprendeu ali no planeta que ele nasceu e depois ele foi passando para frente. E ele começou, esse capitão que estava enlouquecido aqui, o Zartaf, começou a fazer marcações de fogo na sua pele, prometendo se melhorar. Eu vou ficar mais calmo, eu vou controlar minha raiva, eu vou controlar minha agressividade, eu vou fazer o bem, eu vou cumprir meus juramentos para o Império. E conforme ele fazia isso, ele se tatuava com fogo. E durante aquele tempo, ali no planeta, naquela paz e calma espiritual do culto do Promethean, dos Salamanders, a sanidade dele foi voltando e ele voltou a ser quem ele era antes, só que agora muito mais calmo, tranquilo e em controle dos seus sentimentos. Mais um motivo pra gente achar que eles nada mais são do que uma alteração da semente genética do Vulcan, e agora ele estava pronto para voltar para o seu capítulo. E eles então tentaram comunicar e achar o capítulo dos Black Dragons, só que eles não responderam em lugar nenhum onde é que eles estavam. Bem, os Black Dragons não vão responder muito aos Salamanders mesmo, porque como eu disse, eles tentam evitar eles o máximo possível. E quando eles descobriram que os Salamanders tinham um deles numa nave, eles rapidamente fizeram um ataque e eles atacaram a nave dos Salamanders e deu um conflito entre eles e os Salamanders. A gente sabe que pelo menos um Black Dragon morreu nessa luta, não sei quantos ficaram feridos dos dois lados ou quantos outros morreram depois, mas nessa luta definitivamente um Black Dragon morreu e eles conseguiram resgatar o capitão perdido deles, e o capitão esclareceu as coisas. Parem, seus idiotas, eles são nossos aliados, eles não estão me sequestrando, eles me ajudaram e me salvaram. E aí, quando a situação ficou esclarecida, os Black Dragons então se entregaram e se renderam aos Salamanders na nave e não pediram desculpa, porque eles não vão pedir desculpa. Mas no fim eles fizeram a coisa certa e os Salamanders perdoaram eles por esse ataque, porque o Salamander é muito bonzinho, cara. E, em geral, mesmo assim eles ainda não se dão muito bem, mas por esse culto ali do Vulcan, por as suas tradições e o que ele fala e ensina, acalmar a mente de um deles totalmente enlouquecido, muito provável que ele responde, tem a mesma doutrina que o Vulcan, no fundo, mesmo que o isolamento e o afastamento deles das suas raízes dos Salamanders tenham deixado eles um pouco diferente dos seus irmãos. Eu acredito que eles sim vêm dos Salamanders, e no caso, infelizmente, as mutações do seu capítulo nunca foram totalmente controladas. Na verdade, veja para um lado, olhe para o outro, garanta que nenhum inquisitor está te olhando. Dizem as más línguas que os apotecários dos Black Dragons incentivam e aumentam as mutações. Aumentar a mutação, mas isso é heresia. Isso pode ser condenado no mínimo com uma cruzada de punição, no máximo com traitores excommunicatum, que aí tu vai ficar para sempre fora do Império e ser morto imediatamente. Como eles fariam uma coisa dessas? Bem, parece que existem duas vertentes dentro dos Black Dragons, tirando aqueles que fugiram pro caos, claro, porque esses aí não são mais considerados Black Dragons, mas existe uma vertente que eles consideram que aqueles que não têm nenhuma mutação e são como deveriam ser, um humano melhorado e otimizado ao máximo, são considerados puros. Puro, que aí também vem ali aquela relação com os anjos de sangue, porque eles têm toda essa questão de pureza, sangue, bababá. Mas no caso,
aqueles que são 100% sem alteração são considerados puros, e aqueles que têm alteração são considerados abençoados pela mutação. E abençoar por mutação é caos, não é legal isso aí, mas eles têm meio que uma doutrina interna de achar assim, ó, quem é 100% perfeito humano, sem nenhum defeito, eles valorizam bastante. Na verdade, esses aí, os puros, são considerados os que têm mais comando ali, são geralmente os oficiais. E quando eles estão numa luta, se digamos o oficial regente morre, aquele que tem menos mutações vai virar o novo comandante, e aquele, porque ele é teoricamente mais puro na concepção e na doutrina deles. E aqueles que têm mutação, assim como nos Blood Angels, são separados em unidades à parte, mas essas unidades, diferente dos Blood Angels, não são considerados uma coisa vergonhosa. Os Blood Angels fazem a Death Company, a Companhia da Morte, que eles vão para morrer em batalha, e se não morrer em batalha, depois o Chaplain elimina eles, dando a misericórdia do Imperador. No caso dos Black Dragons, essas companhias são as companhias de elite, porque elas utilizam de elite e de assalto, porque elas vão rápido para o inimigo e utilizam suas armas mano a mano para enfrentar o inimigo. Aquelas garras de dragão que protruem do seu corpo são utilizadas para matar o inimigo. E falando em dragão, uma vez um deles foi capturado pelos Drukhari, e meio que devido a vários experimentos com os Drukhari, ele foi se transformando e virando uma criatura enorme, mutante reptiliana, semelhante a um dragão. E dizem que esse Drukhari até hoje mantém o corpo morto dessa criatura em exposição para mostrar a aberração que ele criou, mas ele está morto, então ele não existe mais. Mas os Drukhari conseguiram ampliar o defeito e a mutação deles ao nível deles se transformarem em uma coisa totalmente alien à humanidade. Um deles, no caso. Então, por isso também, menos ainda o meu respeito aos elfos. E quanto aos apotecários da Legião, tentar estimular essas mutações, bem, quando eles criam essas garras, os apotecários começam a induzir no caso, um aumento da resistência e da durabilidade dessas protrusões, ao invés de só raspar e queimar para ver se não cresce de novo. Eles meio que estimulam e melhoram elas para ser usadas como arma. No caso, eles tentam criar uma camada de adamantium ao redor desse seu osso. Nada a ver com Wolverine. Para com isso, não sei de onde tu tirou, que é inspirar, no mínimo uma inspiração, mas acho que foi mera coincidência. Mas no caso, eles tentam induzir a criação de metal nessa sua garra de dragão, para que ela fique quase que inquebrável e consiga penetrar a armadura, sendo ainda mais devastadora no mano a mano. E em geral, os Black Dragons, eles então, para mim, eles são divididos. Eles têm um lado que cultua a pureza genética e a falta de mutação, e outro lado do capítulo deles que meio que incentiva e acha que essas mutações são uma bênção. O que eu acho que vai acontecer é que metade do capítulo deles tem que ser expurgado, porque isso aí tá me cheirando a caos. Mas até hoje, mesmo aqueles butados com as protuberâncias ósseas, eles ainda assim são extremamente leais ao Império, na sua maioria. Como eu disse em Armagedon, quando o planeta pediu ajuda e os orcs estavam atacando, eles mandaram quase que o capítulo inteiro, 900 de 1000 super soldados, para lutar e defender o Império contra os inimigos. Eles não dizem não a uma batalha contra qualquer alienígena herético ou força caótica. Então, até hoje,
a Inquisição não achou um motivo ainda para botar eles na fogueira, mesmo que não faltou tentativa. E por falar em tentativa de botar eles na fogueira, bem, os Black Dragon, aliás, todos os capítulos de Super Soldados têm que pagar uma taifa, como eu falei lá bem no início, uma taxa para os adeptos mecânicos. De um certo em certo tempo, eles têm que dar 5% da semente genética coletada para os mecânicos por duas razões. Uma, quando é necessário criar um novo capítulo de Super Soldados, uma nova fundação, eles vão usar essa semente genética. Segundo, para caso, além disso, além de um novo capítulo, caso também um capítulo seja brutalmente exterminado e tu não consiga recuperar a semente genética, tu vai meio que tentar restaurar ele com essa reserva, meio que um seguro de semente genética armazenado em Marte, em vários Mundo Forja, para proteger a linhagem dos Astarte e das legiões e dos capítulos, para garantir que a sua cultura, tradição e heroísmo para o Império não seja perdido em uma batalha só. Então, essa taifa, esse imposto, tem fundamento em manter uma reserva estratégica de semente genética e, quando necessário, é utilizada pelo Império. Além disso, os mecânicos também utilizam vários e vários testes para identificar mutações, corrupção caótica ou qualquer coisa errada relacionada a um capítulo de Super Soldado. E os Black Dragons, tu deve imaginar, eles têm mutações, eu tô vendo a mutação na cara e no punho dele, então como eles passam nesse teste? Primeiro, eles quase não mandam. Já ocorreu em mais de uma vez os mecânicos terem que pedir para a Inquisição obrigar eles a doar e ameaçar eles com uma atitude maior, tipo assim, uma intervenção militar para roubar a agente deles de qualquer jeito, porque eles não pagam os impostos. Podemos culpá-los por isso? Bem, eles pagam 5% de imposto, a gente aqui paga mais, quase 36 a 40, dependendo de como tu calcula. Então, se eu pagasse só 5% de imposto, eu estava bem feliz pagando imposto, mas no caso deles, eles pagam 5% e acham muito, mas talvez eles acham muito. Por quê? Porque eles precisam passar por esses testes e a maioria do capítulo deles é mutado, não é? Mas existem alguns que são puros. Quando eventualmente eles dão a Gin-Seed para os mecânicos e a Inquisição fazem todos os testes possíveis e inimagináveis e depois eles testam de novo só para garantir. Um inquisitor fica ali do lado batendo o pé, vai, deu heresia dessa vez, né? Posso matar tudo, posso, diz que sim. E o mecânico diz 01010101, tô brincando, não sei falar não em binário, mas em geral ele vai dizer não. E no caso, agora que eles não sabem, tipo que ele não tem heresia na semente genética, o inquisitor não tem prova para exterminar eles. E já foi levantada a hipótese que eles meio que pegam a semente genética de outros capítulos e mantêm alguns puros dentro deles só para continuar essa doação e manter assim essa ilusão de que eles não são corrompidos pela mutação, mas mesmo corrompido pela mutação no osso e no caso também da agressividade e da mandíbula de veneno, e eles também têm um olho todo de uma cor só, geralmente bem escuro, e ali a parte da língua em ponta, que é tipo uma faca a língua deles, e também a mucosa oral e a língua é toda escura. Tirando esses fatos, claro, bem normal, coisa comum de humano, eles também... Eu até perdi onde é que eu estava indo de tanta mutação, mas no caso, eles mantêm alguns que não tem nada a ver
com o capítulo, há um relato de um deles que parece um anjo de sangue. O cara é alto, tem cabelos loiros, o olho não é da mesma cor dos outros ali, e porque isso é um anjo de sangue, ele tem as presas do anjo de sangue. Ele diz, não, isso é a presa dos dragões, é igual a nossa, não tá vendo? Só que a dele não produz veneno. Então, eles têm alguns que destoam, que não é do mesmo modelo dos outros, e eles mantêm esses aí meio que num regimento diferente daqueles mutados. Então é possível que eles tenham um capítulo misto, assim, com sementes genéticas diferentes, e eles mantêm esses aí que não tem corrupção, principalmente para enviar essa taxa e deixar aqueles que têm a corrupção continuar o seu trabalho de lutar pelo Império, porque isso eu tenho que dizer, a grande maioria deles é leal e luta ferozmente pelo Império, apesar da sua alteração. Eu acredito que eles podem estar se punindo porque eles têm esse defeito, mas em si a gente não pode duvidar da lealdade deles até aqui, até o ponto atual. Eles lutaram bravamente pelo Império. Sim, existem sinais de corrupção dentro deles, pode ser um passinho para todos eles entrar pro caos, mas até hoje nada de caos, eles continuam leais. E a última investigação da Inquisição nesse capítulo infelizmente foi parada. Até tem um dos ouvintes que faz uma contagem aqui para eu falar da lore atual. Eu acho que, meu amigo, eu nunca vou falar da lore atual em geral, tudo as coisas. Eu vou sempre falar pedaços, fragmentos da lore em vários vídeos. Então, se você quiser ver e saber, você vai ter que ver todos os vídeos. Stonks. mais rendimento, o algoritmo do YouTube adora. Mas em geral, a Inquisição estava fazendo uma batida grande neles, porque não tem como dar 100% pura semente genética, não tem. Olha para eles são mutantes, tem alguma coisa errada, eles estão fazendo alguma coisa errada, e eles descobriram que dentro desse capítulo eles fazem meio que alguns cultos à mutação, e eles chegam a ter uma frase: benditos aqueles abençoados pela mutação. E bendito, abençoado, mutação, isso aí é caos, cara, isso aí é caos. Os outros dessa fundação amaldiçoada já foram tudo pro caos. Esses aí estão tempo extra, estão esperando o quê? Pra entrar no caos. E o Inquisitor tá ali coçando o Bolter pra matar. Mas aí aconteceu a queda de Cadia, o universo foi dividido no meio, o caos atacou tudo quanto é lado. Infelizmente os inimigos internos a gente vai ter que deixar para depois, e por enquanto eles estão lutando contra as forças caóticas. Então, em geral, eles permanecem leais até agora. Pode ser que um dia isso mude, mas até hoje eles continuam em sua grande maioria lealistas. E, como eu disse, se tu quer um super soldado Wolverine com chifre de dragão, com mandíbula de dragão, que tem veneno na mandíbula, que luta muito bem no mano a mano, que não tem medo de ficar perto do inimigo e despedaçar ele com as garras, bem, os Black Dragons são o capítulo para você. Só não fique muito perto dos Dark Angels e dos Marinhos Malevolentes, porque eles são bem assim, eles têm o gatilho muito sensível, e às vezes a arma deles atira nas costas dos aliados sem querer, então eles já não gostam muito de ti. Se tu vê uma armadura deles, foge. Corre, meu amigo, porque se tu lutar contra eles, tu vai ser considerado um traidor e o Império inteiro vai te matar, e se tu ficar ali, ele vai te matar. Então a melhor coisa a fazer é dar meia volta e procurar outro campo de batalha para atuar. Muito cuidado com aqueles mais puritanos do Império, porque eles vão acreditar e considerar
essas mutações facilmente visíveis como uma heresia e como uma necessidade de expurgo, porque não faz sentido. A obra-prima do imperador não cria mutantes, sanguíneos não conta, sanguíneos é um anjo, não fala dos sanguininhos, mas os outros não é considerado um verdadeiro humano. E é isso que eu queria falar deles até aqui. Existem vários outros ainda na 21ª fundação e os próximos vídeos vão ser relacionados a esses capítulos. E me diga aí se você conhece algum. E sim, os Lamentadores também fazem parte e são os mais conhecidos. E os Lamentadores eu vou deixar por último, porque eu não quero estragar a sequência de vídeo com o azar que eles trazem. Mas o que você acha dos Black Dragons? Eles teoricamente merecem se manter no Império, afinal eles lutam há vários mil anos pelo Império e até hoje apenas um pequeno grupo deles se separou pro caos e em sua maioria eles lutam bravamente e fazem o possível para enfrentar os inimigos da humanidade. E os Marine Malevolentes, que são em teoria os piores dos piores marinhos, mais malvados, não gostam deles, então eles são bons. Ou tu acha que eles são uma mutação herética, uma falha total, um erro em mexer na semente genética do Vulcan e que tu não devia ter feito isso e o melhor jeito é exterminar o capítulo por inteiro? Bem, vejo vocês na próxima, tudo de bom e o Imperador protege.